Por que tu deveria começar a criar conteúdo para as redes sociais? Um passarinho me contou que há muito tempo tu prometeu para ti mesma que ia começar a criar conteúdo, que ia começar a postar, seja no teu perfil profissional, seja como influenciadora, blogueira, o que quer que seja o teu objetivo ou o teu desejo íntimo do que tu gostaria de estar sendo e fazendo, mas que por algum motivo tu ainda não começou. E eu sei qual que é esse motivo. Muito provavelmente existe dentro da tua mente um pensamento sabotador que te faz frear, que te faz não agir. E o objetivo desse vídeo é conseguir não eliminar. É muita pretensão dizer que é eliminar esse pensamento, mas é conseguir dominar os teus pensamentos no sentido de quando vier esse pensamento sabotador, quando vier um pensamento tentando te enfraquecer, te bloquear, tu ter ferramentas e pensamentos mais fortes para conseguir controlar ele e superar ele, conseguindo agir, fazer o que precisa ser feito. Primeira coisa, pode assistir esse vídeo com a tranquilidade que eu não vou tentar te vender nada, não vou tentar te vender um curso de como criar conteúdo, de como nada do gênero, tá bom? Na verdade, o objetivo realmente é te incentivar a fazer algo que tem potencial de transformar a tua vida. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Belle, muito prazer. Eu crio conteúdo desde 2021, se não me engano, e foi justamente a criação de conteúdo que abriu muitas portas na minha vida e que transformou muitas coisas em mim. Então, eu sempre vou ser uma incentivadora da pessoa criar conteúdo, se expor nas redes sociais, não no sentido de trazer uma exposição, super exposição da sua vida, mas de trazer uma parte dela, um lado dela e compartilhar com o mundo. Mas vamos começar falando sobre por que tu não está criando conteúdo hoje? Quais são os pensamentos, quais são os medos? Eu chuto que os pensamentos que hoje te freiam são em relação ao medo de ser julgada, a vergonha, achar que não é boa o suficiente, achar que não faz bem isso, ou ainda pensar que não tem motivos por que compartilhar tua vida, o teu trabalho, tua rotina, porque já tem tantas pessoas fazendo isso hoje, como se fosse indiferente aquilo que tu tem para falar, para compartilhar, ou não fosse interessante o suficiente. Bom, vamos lá, vamos por partes. A primeira parte em relação ao medo e à vergonha, o que a gente tem que pensar é o seguinte: aquela pessoa que vai te julgar, aquela pessoa que vai te condenar ou fazer piadinha, primeiro, ou ela é uma pessoa que não tem a vida que tu admira e que gostaria de viver, então aquela pessoa ela não merece ser vista como uma opinião válida, certo? Porque quem tá no palco da vida, quem tá fazendo, tá se desafiando, essa pessoa não vai julgar o outro ou rir de outra pessoa que tá começando. Então, se é uma pessoa que não tem a vida que tu deseja viver, não é uma pessoa que tu admira profissionalmente ou até como pessoa realmente, essa opinião ela merece ser invalidada, não merece ser considerada. Segundo que aquela pessoa que vai falar qualquer coisa que seja negativa por tu estar tentando, fazendo, se movimentando, aquela pessoa é uma pessoa que não faz diferença nenhuma na tua vida. Ela não é aquela pessoa que vai consumir o teu conteúdo, não é aquela pessoa que quer ouvir o que tu tem a dizer, que precisa receber o que tu tem a dizer. Eu acredito muito que cada pessoa tem uma mensagem única para trazer no mundo, e isso está totalmente conectado com o ponto que a gente vai falar depois. Mas essa pessoa ela não é o teu consumidor, digamos assim, seja o teu produto, se tu vende um serviço no âmbito e viés profissional, ou seja, uma pessoa que vai consumir o teu conteúdo, um conteúdo de lifestyle, enfim, seja qual for o teu nicho que tu quer criar. Portanto, se não é uma pessoa que vai comprar algo teu, que não vai consumir algo teu porque não é teu público, ela também não merece ter a opinião considerada. E agora o terceiro ponto que eu quero trazer sobre nossa, Belle, mas o que eu tenho para falar não é diferente do que ninguém tá falando, eu vou ser mais do mesmo, eu sou irrelevante, eu não tenho nada para acrescentar. Esses pensamentos enfraquecedores de uma autoimagem fraca, talvez a tua autoestima esteja baixa, seja baixa. Qual que é a minha percepção sobre isso? Eu acredito verdadeiramente que cada um de nós tem uma mensagem única para trazer para o mundo, sabe? Eu acredito que Deus,
ele se manifesta através de cada um de nós de maneira única. Então pode ser que existam incontáveis pessoas falando o mesmo tema, o mesmo nicho. A tua forma de trazer essa mensagem, ela é completamente única. Ela é completamente única quando tu consegue acessar a tua identidade, a tua essência, a tua vivência, a tua bagagem. Aquilo que tu vai trazer, que tu vai postar, vai compartilhar, ela é a soma de tudo aquilo que tu é, como eu disse, identidade, essência, é a soma de toda a tua bagagem, tudo que só tu vivenciou, as tuas experiências, as tuas vivências, a tua visão de mundo, que é completamente única. E eu acredito verdadeiramente que quando tu consegue trazer tudo isso, é impossível tu não brilhar. Quando a gente consegue se conectar com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente viveu, a gente consegue passar a mensagem que Deus designou para cada um de nós. E por isso é tão importante conseguir se conectar com a sua essência, com a sua verdade e expressar. Imagina só, tá? Imagina se Deus, ele designou a cada pessoa uma missão, de uma mensagem que tem que ser dita, de uma palavra que tem que ser dita. E aí tu deixa de falar por medo ou por vergonha. Imagina a quantidade de pessoas que tu tá deixando de receber uma mensagem que só tu poderia portar e transmitir, porque tu não acreditou suficientemente no teu potencial. E inclusive isso pode ser até não acreditar em Deus na dimensão de que será que realmente ele teria dado uma mensagem para todo mundo e entregue algo para todo mundo comunicar, menos para ti? E é isso que acontece quando tu olha para todo mundo e acha que todo mundo é mais interessante e tem algo a dizer e tu não. Então, para mim não é esse o ponto. Se tu tá tendo esse sentimento de que eu não tenho nada para falar, não tenho nada para comunicar, eu não tenho nada de diferente, eu não tenho nada de interessante, para mim essa não é a verdade. Para mim, talvez tu não esteja conseguindo enxergar a joia que existe dentro de ti, porque tu está se comparando demais e olhando demais ao redor e não tá olhando para ti. E esse é um ponto muito importante quando a gente vai começar a produzir conteúdo. Tu precisa parar de olhar tanto pro lado, seja para os concorrentes, se existem concorrentes, se o teu viés de produção de conteúdo é profissional, quer vender um serviço, etc. Seja para pessoas que são do teu nicho também, e tu sente que todo mundo tem algo mais interessante para falar, às vezes é excesso de comparação, tá olhando demais para os lados, e aí fica realmente muito difícil. Quando consegue desligar um pouco, parar de consumir tanto conteúdo dos outros e foca mais em viver a tua vida e conseguir criar, tu vai conseguir se sentir muito mais criativa e tu vai começar a ver como sim, tu tem muita coisa pra dizer, como a tua rotina tem coisas que são só tuas, sabe? E não é que tu faça algo que mais ninguém faz, mas que tu faz algo de um jeito diferente, com um sentimento diferente ou uma percepção que outras pessoas não têm. E como tu pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, entende? Quando tu traz essa verdade, essa autenticidade. Por isso, uma coisa que ajuda muito quando o problema e o pensamento que pega é esse de nossa, eu não tenho nada demais para dizer, é se comunicar com Deus e inclusive fazer isso, falar com ele e perguntar: Deus, qual que é a mensagem que tu tem para eu trazer para o mundo? E se colocar nesse lugar de filha de Deus e saber, sentir que ele tem uma mensagem que ele sabe que é só tu que pode passar, do teu jeitinho, com a tua visão, com as tuas palavras, com a tua essência. Quando tu se coloca nesse lugar de confiar em Deus, que tu também é filha de Deus, que ele tem uma mensagem que é só pra ti passar, tu consegue se sentir muito mais segura e confiar, mesmo que tu tenha que começar sem fazer ideia do que tu tá fazendo, sabe? Tipo, tá, vou começar a falar, vou começar a fazer, vou começar a postar, vou me expressar, porque o ser humano ele foi feito para se expressar e para criar. E para mim isso é muito curativo, porque em contrapartida, quem tá só sentada consumindo, olhando e só se tornando pesado nesse aspecto e não tá criando, expandindo, compartilhando, pra mim a pessoa adoece, começa a trazer sentimento de comparação, começa a sentir que tu não tá trazendo nada pro mundo. Acredito que uma das coisas que traz mais satisfação e prazer como pessoa e realização é tu sentir que tu tá contribuindo pro mundo de alguma forma.
Seja entretendo as pessoas, seja trazendo uma reflexão, seja inspirando através da tua rotina, seja através de um serviço, de algo que tu tem para oferecer. Por isso, de várias razões assim de por que começar a criar conteúdo, eu acredito que esse é um movimento que cura. Por isso, como tudo na vida, sabe aquela frase, dá um passo que Deus coloca o chão? Tu não precisa ter o plano perfeito de como começar a criar conteúdo, de qual vai ser a minha carreira, de como exatamente eu vou fazer a melhor estratégia, não sei o que. Às vezes tu tá paralisada porque tu realmente não tá dando esse passo. Conforme tu vai dando um passo, o caminho vai se revelando, tu vai conseguindo ter uma clareza melhor do caminho, do que fazer, de como fazer. Só que se tu não dá passo nenhum, não tem nada que pode ser revelado, porque tem pessoas, e isso serve para tudo na vida, não só na criação de conteúdo. A pessoa quer viver determinada coisa, tá? Ou ela quer uma mudança na vida dela. Só que ela não age se ela não tiver o plano perfeito em mãos. Tipo assim, se Deus não descer e sentar do lado dela assim, olha minha filha, eu sei que tu quer viver isso, eu tenho tal e tal plano pra ti, então aqui tá um plano descritivo de todos os passos que tu vai dar hoje e amanhã e depois de amanhã, o plano perfeito e infalível. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Tu vai caminhando e as coisas vão se encaixando e as coisas vão se revelando. Eu tava conversando com o David, pra quem não sabe, David é meu marido. Eu não lembro exatamente o que a gente tava falando, mas a gente tava falando como as coisas se encaixavam na nossa vida. No sentido de que quando a gente olhava pra trás, a gente via como as coisas tinham acontecido em uma ordem perfeita, o que me faz ter clareza de que Deus é o arquiteto perfeito, como as coisas, os eventos foram acontecendo e se encaixando e fluindo, a vida fluindo, e que como não poderia ter sido em uma ordem ou tempo diferente. E aí, qual que é o grande ponto? As coisas fazem sentido quando a gente olha para trás. Quando a gente olha para trás e vê tudo que foi, tudo que passou, a gente consegue conectar os pontos e ver que o caminho fazia sentido. Só que o mesmo não acontece quando a gente olha para o futuro. Não tem como olhar para o futuro e ver todos os pontos comunicados entre eles. A gente só consegue fazer isso quando a gente olha para trás. Por isso, para de querer o plano perfeito, para de querer a estrutura perfeita e infalível. Se permite começar. Se permite começar sendo ruim, começar sendo um iniciante, começar tendo que descobrir como se faz, testando e errando e validando. Quando tu tira o peso de que tem que ser tudo perfeito, tem que ter tu se permite fazer as coisas com leveza, com uma curiosidade de uma criança, sabe? E se permite começar, dar o primeiro passo, isso é o mais importante. Só sair da inércia. As coisas vão fluindo, vão se encaixando e vão fazendo sentido. Outro motivo de porque eu digo que todo mundo deveria começar a criar conteúdo. Quando a gente começa a criar conteúdo, e se alguém aqui que já é criadora tá vendo esse vídeo, vai concordar comigo. Criar conteúdo nos desenvolve de uma forma inexplicável. A comunicação, por exemplo, então... Eu quando comecei a gravar, nossa, eu ficava muito nervosa de falar, eu tinha muita vergonha, era desafiador demais e isso é para qualquer pessoa. Se a pessoa ela nunca fez algo, ela não vai começar fazendo se sentindo a rainha da cocada preta, a expert e com habilidades. Tudo é treino e se desenvolve. Então assim, quando tu começa a gravar vídeos falando, a tua comunicação vai ser desenvolvida. E essa é uma habilidade importantíssima na vida. Quando tu começa a se expor e perder a vergonha do que os outros vão achar, do que os outros vão falar, de levar hate, isso te fortalece tanto, tanto. Tu fica calejada, tu fica fortalecida, tu aprende a considerar mais a tua opinião. Por exemplo, uma coisa que eu tô calejadíssima é se eu criar um vídeo dando a minha opinião sobre determinado assunto e vir um monte de hater, um monte de gente me esculhambando, falando... Sabe? Tô tão calejada que pra mim, mais uma pessoa vindo falar mal, não muda nada. E eu não era assim. Nossa, eu tinha uma necessidade gigantesca de ser aprovada e querida e de ser a boazinha e, meu Deus, eu não posso desagradar ninguém. Só que eu comecei a me expor, a falar o que eu acho, minha visão de mundo. E conforme isso ia acontecendo, ia desagradando muita gente. Até que hoje em dia, desagradar pra mim, olha, mais um, menos um, não tô nem aí, porque eu me conheço, eu sei a minha verdade, e eu coloco a minha verdade no mundo, e eu não tô nem aí se alguém discorda.
Não faço questão que concorde comigo. Somos bilhões de pessoas no mundo e tudo bem uma pessoa ter uma opinião diversa e achar que tudo que eu tô falando faz o menor sentido, mas eu vou me conectar com aquelas pessoas que acreditam, têm a mesma visão de mundo que eu. E é isso que importa. Então, quantas habilidades tu vai desenvolvendo quando tu começa a se expor? Tu abre mão do perfeccionismo. Nossa, essa foi uma habilidade muito importante que eu desenvolvi criando conteúdo também. Tu abre mão do perfeccionismo, porque o que precisa ser feito é exatamente isso, é fazer. Então, por exemplo, aqui, agora eu tô gravando esse vídeo. Faz um mês que eu me mudei pro nosso apartamento novo. O apartamento, ele tá praticamente vazio. Não consegui ainda pintar as paredes da sala, a gente quer fazer painel e quer colocar um monte de móvel e uma mega iluminação. Ainda não foi feito. Eu poderia muito bem, se fosse a Belle de muitos anos atrás, perfeccionista que não faz nada, se não tiver um estúdio, etc. Mas não. É importante fazer, porque mais importante do que eu ter o cenário perfeito aqui é a mensagem que eu tenho para passar, a conversa que pode servir para ti, que tá aí do outro lado da tela. Mais importante. Então, assim, tu começa a abrir mão do perfeccionismo, sabe? Ai, antigamente eu lembro também nossa, pra eu postar uma foto no Instagram eu tinha que estar perfeita. Sabe o que eu fazia? Antes de postar uma foto no Instagram ou qualquer coisa, até um vídeo, um story, eu mandava no meu grupo de amigas, tipo assim, amigas, posto essa foto ou não? Posto esse story ou não? Tô bonita o suficiente? Não tô estranha? Porque eu era insegura. E aí quando eu comecei a produzir conteúdo, eu vi que, gente, eu não posso. Cada coisa que eu for postar, eu tenho que pedir a opinião de alguém validar e dizer, vai, Belle, posta? Não. Eu tive que aprender a bastar a minha opinião, porque senão eu não ia fazer nada. Nada, não ia sair do lugar. E isso foi fazendo com que eu abrisse mão do perfeccionismo. Não é sempre que eu tô bonita, mas se eu for ter que estar bonita sempre pra poder postar um story, eu não vou postar nada. A foto tem que ser a foto mais aesthetic, não sei o que. Não é assim que vai conseguir produzir conteúdo. Então, tu começa a deixar de lado o perfeccionismo. Tipo, nossa, nesse vídeo aqui eu tô horrorosa. Mas não é sobre isso, entendeu? É sobre a mensagem que eu quero passar no vídeo. E sem contar que o real, a vida real, conecta muito mais do que o performático, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, que as pessoas elas estão mais cansadas daquele aesthetic, do performático, e elas querem real, pessoas reais, vida real. Então, quando tu começa a criar conteúdo, tu começa a se aceitar, tu começa a aceitar a tua realidade, o teu presente, não que tu não vá buscar algo melhor e maior, mas tu fazer o que tu pode fazer agora com as ferramentas que tu tem hoje. Quando eu comecei a criar conteúdo, tava no Brasil, morava no Brasil, eu não tinha nada. Gente, eu não tinha nada. Sabe o que eu fiz? Eu detestava a casa que eu morava, e aí eu comprei uma cortina bonita, e eu pendurei a cortina numa parede. Na verdade, eu pendurei num armário, pensa, atrás da cortina tinha um guarda-roupa. E ali era meu fundo para eu gravar. Até que depois eu consegui montar um estúdiozinho na casa que eu morava, com uma parede do jeito que eu queria, com um sofazão do jeito que eu queria. Comprei todo um jogo de iluminação. Ok? Agora eu mudei de país, aqui não tenho nada ainda. Não vou deixar de gravar por causa disso, logo vou ter montado aqui a forma como eu quero, se eu quero um estúdio, a iluminação toda do jeito que eu quero. Mas é isso. A pessoa que começa a produzir conteúdo e ela começa a pensar, bom, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer. O importante é a mensagem, o importante é o potencial de mudança que tem na vida de alguém, isso que eu tenho para falar ou para fazer. Vai abrindo mão do perfeccionismo, vai aprendendo a fazer o que precisa ser feito, independente das circunstâncias, com as ferramentas que tem na mão. E isso vai te fortalecendo demais, porque tu vai aprendendo a ser uma pessoa que vai cortando a desculpinha, entendeu? Pessoas que são boas em desculpas não são boas em mais nada. Essa é uma frase muito boa. E aí, tu começa a ser uma pessoa fazedora, tu faz o que precisa ser feito e tu não fica perdendo para as tuas desculpinhas. E outro ponto que pra mim é um dos mais importantes é que tu nunca sabe o que vai acontecer. Tu nunca sabe as portas que vão se abrir a partir daquela tua ação. Principalmente quando a gente age com base no nosso coração. Pra mim, esse é um potencializador. Então, tu segue teu coração, tu faz algo que é a tua paixão, algo que tu acredita, isso potencializa, isso abre portas. Mas, agora eu vou me utilizar como exemplo. Eu comecei a criar conteúdo porque eu tinha um Instagram pessoal e em determinado momento eu quase apaguei o meu Instagram pessoal porque eu não via mais sentido nele, porque eu usava ele durante um tempo muito como ferramenta para biscoitar, né? Então eu queria aparecer lá toda gatona, toda bonitona, etc.
E parou de fazer sentido pra mim. Mas quando eu cheguei muito perto de apagar aquele perfil, eu pensei, por que eu não uso ele pra algo que agregue na vida de alguma pessoa, né? E eu comecei a criar conteúdo sobre lapidação. Comecei a criar conteúdo falando, conteúdo sobre ajudar a pessoa a ser mais disciplinada, que essa era uma característica que eu desenvolvi em mim, falar sobre corpo, sobre mente, sobre alma, e aí foi tomando várias proporções, as coisas, o caminho foi aparecendo, as coisas foram se transformando, e no final das contas, ser uma criadora de conteúdo, ter aquele perfil, abriu uma porta gigantesca para mim, porque eu fiz uma parceria com uma empresa de reconhecimento de cidadania italiana. A gente fez uma parceria, eles fizeram um processo de reconhecimento da minha cidadania e hoje isso proporcionou que eu morasse aqui na Itália. E essa é uma mudança gigantesca de rumo de vida, de transformação de vida. Ter essa possibilidade de morar na Itália ou hoje em dia em qualquer país da Europa. Então, quando eu comecei a criar conteúdo, eu jamais imaginei que essa porta seria aberta para mim, além de outras incontáveis, por causa da criação do meu conteúdo. Mas um passo foi necessário ser dado. E por isso é tão importante tu começar, mesmo que tu não consiga prever, tu não saiba as coisas que podem acontecer, as pessoas que podem aparecer na tua vida por causa da tua criação de conteúdo. Seja uma pessoa que está criando como criadora, influenciadora, blogueira, etc. ou profissionalmente. Não tem como prever as portas que vão se abrir, as pessoas que vão criar conexões contigo, que vão aparecer, as propostas, as oportunidades, os convites, ou ainda os processos que vão ser gerados e que vão virar chaves na tua cabeça para que tu consiga acessar outras informações e outras ideias. A verdade é que as coisas só acontecem para quem está em movimento, as portas se abrem para quem está em movimento. É a lei da causa e efeito. Para que existam os efeitos, precisam existir causas. Tem gente que quer viver só os efeitos, quer viver experiências, quer conquistar coisas, mas não quer criar as causas. É uma conta que não fecha. E aí, vamos agora falar sobre o viés profissional. Eu sei que para muita gente, agora profissionalmente falando, é um saco criar conteúdo, tá? Digamos que tu fez uma faculdade, vamos me utilizar como exemplo, tá? Eu fiz faculdade de Direito, eu era advogada. A gente não aprendeu na faculdade de Direito a criar conteúdo, como se mostrar na internet, como trabalhar nessa questão do marketing. A gente não aprendeu isso porque eram outros tempos, quem tem a minha idade ou até mais velho do que eu. Só que os tempos mudaram e a gente não pode lutar contra a realidade. Se a realidade da sociedade hoje em dia mudou, ou seja, tu precisa estar na internet para ser visto, adapte-se ou morra. Não tem outro caminho. Porque eu vejo que tem muita gente reclamando, porque agora eu tenho que criar conteúdo, além de tudo, de estudar para minha faculdade, para o meu curso. Infelizmente sim, porque a internet é como se fosse a rua mais movimentada do mundo. E hoje em dia, se tu não tá na internet, é como se não existisse. Pode parecer injusto, pode parecer péssimo, mas é o que é. E a gente não tem que ficar espraguejando e brigando com a realidade. A gente tem que saber surfar as ondas que tem pra surfar, tem que saber dançar conforme a música. E aí tem muito profissional que é maravilhoso, é incrível, mas que não quer criar conteúdo porque não quer aparecer na internet. Mas como é que tu vai ser visto se tu não se mostra? Como é que tu vai fazer se tu não vende o teu peixe? Hoje em dia, seja qual for o serviço que tu vai contratar, o profissional que tu vai contratar, o lugar que tu vai ir, qual que é a primeira coisa que tu faz? Quer um restaurante? Tô a fim de comer um restaurante hoje, o que tu vai fazer? Tu vai pegar teu carro, vai sair caminhando na rua? Pode até ser, né? Digamos, tá no centro da cidade, tá viajando, vamos caminhar por aí, vamos encontrar um restaurante. Mas na maioria dos casos não é assim. Quero comer tal coisa. Internet. Onde jantar sushi bom na cidade X? Seja Google, seja TikTok, hoje em dia que virou um dos maiores buscadores. Hoje em dia, eu, por exemplo, não busco mais as coisas no Google, busco no TikTok. Restaurantes bons em Florença, na Itália. Eu pesquiso direto no TikTok. Então, hoje em dia, se tu não está na internet, é como se tu não existisse. Bela, eu odeio criar conteúdo. Contrata alguém para criar para ti, para te ajudar, para te dar um norte. Se não quer. Mas a verdade é que gente, tem que dar a cara a tapa. E é isso que vai fazer com que teus clientes te encontrem. Esses dias eu criei um conteúdo sobre isso, sobre ser cara de pau abre portas.
E aí tinha um comentário em que uma mulher falava que não era verdade. Como é que ela disse? Ela falou uma coisa tipo, não é verdade, porque quem é gente séria vai buscar os profissionais mais sérios e não sei o que, mas vai buscar onde? Sabe? Eu quero um profissional muito sério, eu vou buscar nos confins do mundo, numa caverna esse profissional, que esse é o profissional bom, é o profissional sério. Não, tu não vai cavar um buraco para tentar encontrar alguém, o diferentão que não tá na internet, não, tu vai pesquisar na internet, a não ser que tenha uma indicação de um amigo confiável, nossa, olha só, o fulano, ele é um ótimo médico. É um médico de família, ele não tá não tem rede social nem nada, indicação. Do contrário, hoje em dia, a maioria dos profissionais e pessoas, elas vão ser buscadas na internet. E essa é uma dura realidade para muitas pessoas. Mas não é porque é dura que não deixa de ser uma realidade e que não deve ser encarada. E voltando pro ponto de medo e de vergonha, para recapitular e fazer uma síntese, a grande verdade é que tu não deve nada para ninguém. Nada pra ninguém. Tu não tem que pedir licença pra postar nas tuas redes sociais. Tu não tem que pedir licença pra ir atrás dos teus sonhos. Porque se tu não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Ninguém vai lutar pelos teus sonhos por ti. Ninguém vai te trazer de bandeja nada. Ninguém. A única pessoa capaz e responsável de ir atrás dos teus sonhos, de buscar eles e realizar, é tu mesma. Seja com medo, seja com vergonha, seja com insegurança. Vai do mesmo jeito, sempre mantendo em mente isso. Cara, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Se eu não for atrás disso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu oro sempre pra Deus, não sei o que, me abençoar e trazer, não sei o que. Deus faz a parte dele. Mas tu precisa fazer o movimento pra conseguir chegar. Tu precisa esticar a mão pra conseguir receber. Porque a fulana vai falar, porque vão pensar. Quem vai pensar? Quem vai falar? No final do dia, ninguém mais vai lembrar de ti, porque tá todo mundo tão ocupado com o seu próprio corre, com a sua própria vida, com os seus próprios BOs. E uma frase que eu gosto muito também é aquela de que só é vergonhoso até dar certo. Depois que dá certo, todo mundo vai lá te perguntar como é que tu fez, todo mundo te acha a bacana e fala de boca cheia que te conhece. Mas até chegar lá, é tu acreditando em ti mesma. E mais ninguém. Primeiro que ninguém tem obrigação nenhuma, ninguém deve nada pra ninguém, de ter que ajudar, de ter que dar suporte. E segundo que se tu mesma não acredita em ti, tu não se aprova, tu não se valida, não tem como esperar que qualquer outra pessoa faça isso. Por isso o objetivo desse vídeo é te deixar um incentivo, caso esteja te faltando incentivos na tua vida, entre as tuas amizades, família, eu estou te incentivando. Vai com tudo, tira esses planos e desejos do papel, faz o que precisa ser feito, faz aquilo que tu tem vontade, compartilha a tua verdade com o mundo, a tua essência, a tua sabedoria, o teu conhecimento, os teus serviços, seja o que for. Porque se tu pensar também que se tu ajudar uma pessoa, mudar a vida de uma pessoa com aquilo que tu faz, com aquilo que tu tem pra dizer, pensa o quão profundo e forte isso é, porque uma vida já é muita coisa, uma pessoa já é muita coisa. Então se desafia, faz, desliga o crítico interior, isso é muito importante, é outra coisa que a gente aprende a fazer quando a gente começa a criar conteúdo, começa a desligar o crítico interior, ele sempre vai existir, mas tu tem que tampa os ouvidos e não escuta, desliga os ruídos externos também, o que os outros estão falando, se conecta contigo, se conecta com Deus. Qual é a mensagem que eu tenho para dizer para o mundo, qual é a forma como eu tenho que fazer isso, como eu posso te deixar transparecer através daquilo que eu faço e do que eu falo. Se permite viver esse processo, vê como uma forma de diversão, como uma forma de servir, desliga um pouco da busca pelo resultado, do que vai vir, mas faz com o teu coração, que tu vai ver que muitas coisas incríveis vão acontecer na tua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like e comenta aqui embaixo, comecei, quando tu começar a criar conteúdo, para eu saber que tu deu o primeiro passo em busca daquilo que tu deseja viver. Um grande beijo e até a próxima!